Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Porto Educast. Eu sou o Rogério Lourenço, tô com vocês em mais um episódio aqui hoje, em áudio e em vídeo. Quando é vídeo, vocês sabem que o conteúdo é mais especial ainda, né? A gente já passou praticamente um bom início do ano, a gente já trabalhou demais, né? E falando em trabalho, quando a gente trabalha fazendo o que a gente gosta de fazer, a gente já considera isso uma grande etapa aí no nosso sucesso, no nosso reconhecimento, na nossa satisfação pessoal. E a gente também às vezes planeja com esse trabalho que a gente gosta de fazer, conquistar um futuro confortável, gostoso, planejado, mais tranquilo também, né? Quem nunca pensou, poxa, quando eu me aposentar eu quero viajar pelo mundo, viajar pelo Brasil, eu quero uma casa na praia, uma casa no campo, não é? Para isso, precisa planejar o futuro, né? A gente não consegue conquistar esses sonhos assim de um dia para o outro. E já que a gente está num momento muito bom para falar de planejamento e investir em previdência privada, gente, é um assunto que a gente precisa trazer para vocês, porque muita gente não conhece, muita gente conhece os investimentos que a gente ouve falar no dia a dia, muita gente fala de poupança, a gente vai tirar algumas dúvidas aqui hoje, e para tirar essa dúvida toda que a gente tem, eu não tô sozinho, eu tenho um convidado especial aqui que tem um currículo de peso que eu quero até ler, gente. Eu trouxe aqui o Ed de Almeida Carlos, que é economista, administrador de empresas, palestrante, professor, especialista no mercado financeiro e de seguros. Que currículo de peso. Ed, prazer receber você aqui conosco. Bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aí, né? Espero fazer jus aí a responsabilidade que você acabou de me dar, mas muito legal falar de vocês com esse tema tão importante aí, que é planejamento para o futuro. Ah, sim. E a gente tá falando de planejamento, né? Aquele papo do sonho que a gente sempre tem. Poxa, eu quero trabalhar duro hoje para no futuro eu pensar em ter uma aposentadoria mais tranquila, uma melhor idade ali mais confortável para mim, para minha família. E às vezes a gente não tem um direcionamento de como que isso pode se tornar realidade, né? Eu acho que o sonho, ele precisa ser palpável, a gente precisa de caminho para isso. Então, vamos falar um pouquinho de como que a gente pode pensar em concretizar esse futuro que está muito próximo, mais do que a gente imagina, né? E que a gente vai falar de um recurso de previdência privada e como que existe recurso para ajudar a gente na conquista desse sonho do futuro. Legal, Rogério, acho que excelente ponto, né, para a gente iniciar. Um aspecto importante a gente vê uma geração inteira aí, por exemplo, de pessoas que não se prepararam para a aposentadoria. É comum a gente ter um pai, um tio, um parente, né, que não se preparou adequadamente. Então, legal, a gente já sabe que tem que ter preparo, que se não tiver a coisa não funciona no futuro, né? Tem vários aspectos que pesam nessa questão do planejamento dar ou não certo. Primeiro lugar, ele começar. Então eu tenho que, de fato, ter em mente que, assim, por mais que às vezes a situação socioeconômica do país não seja das melhores possíveis, se disciplinar para constituir uma reserva para o seu futuro é um negócio importante. Sim. Então, assim, um pouco de educação financeira, de ter um orçamento mensal, de procurar se pagar, né? Eu uso essa expressão, se pague, do mesmo jeito que você paga a conta de água, a conta de luz. É para você, se né? Pague, né? Reserve um dinheiro para seus diversos objetivos, é importante, né? A gente vai falar um pouco mais adiante, eventualmente, desse tema, que é o quê? A gente tem reservas de emergência para, furou o pneu do carro, quebrou um eletrodoméstico, legal, é emergencial, tem que fazer logo. Coisas mais de médio e longo prazo e coisas de, né, como aposentadoria é um sonho de longo prazo. Eu diria o seguinte, tem que ter o hábito de poupar. É importante que a gente não fique refém nem do presente, nem do futuro. O que eu quero dizer com isso? Eu vou gastar tudo e me endividar. Isso é ruim. Sim. Aquela frase que a gente fala, a vida é uma só, vou viver hoje, não sei o dia de amanhã. Eu mereço, né? Eu vou lá, eu mereço. Isso é um risco grande porque você começa a gastar mais do que você ganha. E na outra ponta também, né? Vou juntar dinheiro a qualquer custo, vou deixar de usufruir de pequenos prazeres do dia a dia. Então, achar o equilíbrio entre ter uma reserva para os seus diversos objetivos e levar uma vida o mais confortável possível no presente é que é o grande ponto para que esse sonho dê certo lá na frente. E por fim, né, a gente fala
eventualmente disso mais adiante, mas tem algo que eu costumo brincar, que é esse lado que está melhorando, as pessoas estão olhando isso melhor agora, que é ser extremamente otimista. Olha, hoje eu tenho 30 anos de idade, vou me aposentar aos 60, vou ser promovido diversas vezes, não vai acontecer nada, né? Eu não vou ficar doente, eu não vou perder um emprego. A vida perfeita, a vida dos sonhos. Exato. Então, isso tudo tem que ser levado em conta para que a gente se planeje bem. Sim, a gente vê em tempos de crise, né? A gente acaba perdendo dinheiro, as pessoas vão perdendo dinheiro, por N motivos. Ter um objetivo, igual você falou, saber o que a gente quer, é um passo inicial, então, pra gente planejar nesse futuro, né? Então, Rogério, acho que você tocou num ponto que, assim, toda vez que a gente vai fazer, assim, por exemplo, um planejamento financeiro para uma família, etc., é importante ele saber o seguinte, olha, objetivos exigem disciplinas distintas e às vezes exigem produtos diferentes, né? É um dinheiro que você vai, se tiver uma dor de barriga, alguém ficar doente, esse dinheiro tem que estar fácil de ter acesso, ele vai ter que estar num fundo com liquidez, num CDB com liquidez diária, eventualmente na poupança, né? Porque tem liquidez, não tem grandes rentabilidades, mas tem liquidez, tem que ser um dinheiro fácil de você mexer. Sim. Um dinheiro que eu vou usar para um médio prazo, ou uma viagem internacional, minha filha vai querer ir para Disney daqui a 3, 4 anos. Já tem que ser um dinheiro que pode ter uma rentabilidade um pouco maior, que eu não preciso mexer nele toda hora, mas que eu tenho, por exemplo, se ir para Disney, tenho que me proteger da variação cambial, tem produtos para isso. Para o longo prazo, aí a Previdência, sem dúvida, é um excelente instrumento para isso, por várias vantagens que ela tem, fiscais em especial, e aí ficou claro, né? Por isso que o lance do teu objetivo, eu tenho um objetivo que é não passar nenhum perrengue se acontecer algo emergencial, eu tenho um outro objetivo que é uma viagem internacional, uma reforma de uma casa que já é um pouco mais de tempo, eu tenho um objetivo de longo prazo que é me manter bem na melhor idade. Para isso a gente usa diferentes instrumentos, diferentes produtos e tem que ficar claro que não tem melhor ou pior, tem mais ou menos adequado para determinado objetivo. Por isso que ter objetivo é fundamental. Ótimo. Então assim, a gente falou de aquela galera que guarda um dinheiro, um pé de meia para uma emergência, faz um planejamento a médio prazo, talvez um a longo prazo, mas não tão ali para o futuro, né, pensando na melhor idade. E eu vi aqui que na Previdência também tem opções de fazer alocações de fundos, né? Tem alguns perfis diferentes de investidores, por exemplo, conservador, arrojados. Como que funciona isso dentro de uma previdência? Porque previdência, para quem não conhece, igual eu, por exemplo, sou leigo. Eu imagino que eu vou ali, eu tenho a previdência, eu vou fazendo ali os meus pagamentos mensais, os investimentos mensais, para fazer ali um resgate no futuro, para usar aquilo como complemento da minha renda. Mas como que muda esse tipo de perfil dentro de uma previdência? Super, super pertinente essa pergunta, e eu acho que tá aí uma das coisas que o mercado de previdência no Brasil, eu tenho mais de 20 anos que eu brinco com isso, né? Evoluiu muito nos últimos anos nesse quesito, que é o quê? A gente tem uma gama grande de tipos de fundo de investimento. Tenho tanto fundos mais conservadores, né, com investimentos em renda fixa, etc., quanto fundos um pouco mais sofisticados, com multimercado, como fundo, a gente costuma brincar, a tarja preta, né, que tem basicamente ações lá dentro, Sim. de acordo com o perfil, né? O Rogério às vezes é um pouco mais arrojado, o Ed é mais conservador, e tem produtos para atender a essas necessidades e esses diferentes perfis. Isso é muito bom, acho que tem dois aspectos importantes, que é o quê? Um é a sua característica individual, a tua aversão ou aceitação a risco. Tem gente que fala, não, eu tem ali o pé no chão, fala, aceito correr risco, e o outro fala, não, eu não aceito correr risco, eu prefiro ganhar pouco, mas, né, ter um ganho mais consistente, mais previsível, mesmo que menor. Perfeito, isso é para qualquer investimento, relação risco-retorno está aí para isso. Mas tem dois aspectos que eu acho importantes de ter essa possibilidade, e essa possibilidade hoje em dia, se você tem um plano de previdência que está num perfil e quer mudar para o outro dentro da mesma instituição, você muda isso rapidamente, é só solicitar e a entidade de previdência faz isso para você. Às vezes você mesmo quase sempre faz hoje por meio de aplicativos. Mas o que eu acho importantíssimo desse ponto que você trouxe, com relação ao quê? Tanto cenários econômicos podem levar a gente a mudar o perfil de investimento. Vou dar um exemplo simples, né? Em 2020, com a pandemia, o mundo inteiro baixou juros. O Brasil e o mundo todo. A gente chegou a ter 2% de Selic em 2020. Hoje a Selic está a 13,75%, por exemplo. Então, é bastante, né, uma mudança relevante. E aí, eu que antes tinha um perfil de querer mais renda variável, agora quero mais renda fixa, porque a renda fixa está pagando bem,
por exemplo. Então tem essa questão do cenário econômico. Mas tem um outro aspecto importantíssimo, e esse eu acho que é o grande ganho que fica para as pessoas no geral, é o seguinte: vamos supor que eu sou um jovem de 30 anos de idade e quero me aposentar aos 60 anos. Pô, eu tenho 30 anos de acumulação. Tenho 30 anos, vou me aposentar aos 60. Então eu posso correr risco. Eu posso ter uma coisa um pouco mais arrojada, porque eu tenho 30 anos para recuperar eventuais perdas e, obviamente, o meu objetivo é auferir maiores ganhos. Agora, e quando eu sou esse mesmo jovem, só que agora eu tô aos 59 anos, faltando um ano para chegar nos 60 que eu quero usar o recurso. Independentemente de como tiver o cenário econômico, eu só tenho um ano para recuperar eventual perda, porque daí por diante eu quero começar a usar o dinheiro. Exato. É natural que eu fique mais conservador, que eu queira preservar aquele montante que eu tenho, que já tende a ser um montante interessante, né? Tá próximo do que eu queria. Então, essa possibilidade de fazer ajustes no perfil de investimento ao longo do tempo passa tanto pelo cenário econômico quanto pelo cenário pessoal. Então, é muito útil, muito importante. Recomendo a todos que façam esse balanceamento de tempo em tempo. E a Previdência, ela é pensada também para ser utilizada e apoiar a gente em projetos pessoais, realizações pessoais também. Mas ela só, para quem não conhece, ela só pode ser utilizada no momento de uma aposentadoria, para o futuro ou não? Ou você pode... A gente vai falar ali na frente de Previdência Infantil, que existem produtos diferentes para cada momento de vida. Perfeito. Isso difere de produto ou é o cliente que escolhe? Bom ponto. Excelente ponto. O que acontece? A razão de ser, digamos assim, né, o principal uso que as pessoas enxergam e para qual ela foi concebida da previdência privada é, de fato, ser um complemento à previdência social. Então, isso. Te junta um dinheiro, chega lá, a idade de aposentadoria é 60, 65, a idade que a gente determinar, e, pô, legal, a partir daqui eu vou tirar o pé do acelerador da minha vida ativa e vou usar recursos, tanto que a previdência social venha me pagar, quanto o que eu acumulei ao longo da vida. Esse é o uso clássico, digamos assim, da previdência privada. No entanto, tem outras vantagens adicionais, mas vamos supor que eu tenho uma necessidade qualquer de utilizar recurso. Eu posso fazer resgates eventuais, eu posso utilizar pontualmente, então não é um recurso engessado, o objetivo é que ele seja de longo prazo. Mas o mais importante é que, além dessa complementação da previdência social que a previdência privada traz, ela ainda é um instrumento que pode ser utilizado e deve ser, inclusive, para vários outros aspectos, como planejamento sucessório. Não é algo que passe por inventário. Verdade. Então, eu mesmo já aconselhei muito cliente que, eu tô com 85 anos de idade. Você fala, pô, com 85 anos a pessoa quer fazer uma previdência para poder transferir o seu patrimônio, parte dele pelo menos, para os seus beneficiários, sem passar por inventário, sem pagar imposto, né? Legal. Imposto de transmissão de bens. Então, tudo isso é um uso adicional. E eu diria que um ganho que as pessoas enxergam um pouco, às vezes, mas é um dos principais ganhos que a Previdência Privada traz para a gente, é a parte tributária. Pô, você tem produtos que são dedutíveis de imposto de renda, então você usa um PGBL, paga menos imposto de renda, né? Tem regras específicas, eu falo até mais adiante a respeito disso. Sim. E o VGBL, que é para quem faz declaração simplificada, você não abate, mas você não paga imposto sobre o ganho, diferente dos outros investimentos. Fundos de investimentos, todo 6 em 6 meses é tirado lá um imposto que se chama de come-cota, que reduz a sua rentabilidade. Em Previdência, não. Você só paga quando você for usar o dinheiro lá na frente. Então, é um produto super útil do ponto de vista de uma complementação à Previdência Social, planejamento sucessório e tributário. É um produto dos mais completos com esse objetivo de acumulação de longo prazo. E a gente pode investir na previdência privada diferentes valores, né? Depende, eu posso escolher um valor X, tem um valor mínimo, tem um máximo. Legal. Falando de mercado como um todo, incluindo a Porta, né, inclusive nisso, é um produto que é super flexível nesse aspecto. A partir de R$200 mensais, por exemplo, você pode ter um plano de previdência privada e você pode eventualmente falar, pô, esse mês sobrou um pouco mais, quero fazer um aporte extraordinário, além dos 200 que eu coloco todo mês, vamos supor que é mês de 13º, né? Vou colocar mais R$300 esse mês. Você pode ir lá e fazer com a sua entidade de previdência. Então, ela te dá essa flexibilidade para ter contribuições mensais, a partir de R$200, por exemplo, no caso da Porto, e poder a cada tempo fazer aportes extraordinários. Então isso é outra vantagem muito grande, né? Você não fica engessadinho, você pode ir ajustando isso de acordo com a sua disponibilidade. Vai acelerando ali o teu cofre para você usar no futuro, né? Esse é um ponto interessante. Eu lembro que eu brincava muito com o pessoal, falava, olha, lembra dezembro, né? Pô, Natal, 13º. Pô, 13º, cara, é o único mês que você tem 2 salários. Junta um pedaço disso para você
né? Se presentei primeiro e etc. Então, é um ponto importante. Eventuais bonificações, tudo que tiver de rendimento extra. Pô, fez a declaração do imposto de renda, né? Que tá chegando agora em essa época aí, pô, recebeu restituição. Pega uma parte disso, se possível, investe no seu futuro. Às vezes um pouquinho de férias. Exatamente. Então, é útil, muito útil, é muito relevante e ajuda, né? Quanto mais disciplinado a gente for e mais a gente colaborar, digamos assim, com esse nosso futuro, mais leve fica a caminhada, né? Então, mais tranquilo fica a caminhada de acumulação, eu quero dizer. E quanto antes a gente pensa no futuro, melhor, né? Sem dúvida. A gente também tem a previdência privada infantil, que serve, pelo que eu conheço, tanto para pagar uma faculdade, para um intercâmbio, para alguma outra finalidade pessoal que os pais planejam para o filho. Como que funciona? É diferente a infantil da privada que a gente faz já para a vida adulta? Conta pra gente, explica um pouquinho. Legal, eu tô curioso. Legal, vou falar como pai agora, né? Tem uma menina de 10 anos, a Vitória, e ela tem, né, obviamente, né, a previdência privada em nome dela. Do ponto de vista de mecanismo de produto, ele é igual. Você escolhe o tipo de investimento, o tipo de produto que for mais adequado, né? Por exemplo, eu uso um PGBL porque eu abato as contribuições que eu faço no nome da Vitória para o meu imposto de renda. Quem vai fazer para um neto, por exemplo, vai usar o VGBL, porque o neto não é dependente para fins de imposto de renda, né? Rentabilidade diária, escolha de perfil de investimento mais conservador ou mais agressivo. Usualmente para crianças, né, que tem um tempo grande de acumulação, você pode ser um pouco mais arrojado, mais a gosto do freguês, como a gente já comentou, né? Cada qual escolhe o seu perfil. Mas tem alguns aspectos, vários eu diria até, que são relevantíssimos na previdência infantil. Então, do ponto de vista de produto, ela é igual. O produto que o Rogério tem para ele e ele tiver para o filho dele vai ser o mesmo produto do ponto de vista de rentabilidade, de funcionamento, de características tributárias. No entanto, assim, um primeiro ponto, você ajuda na educação financeira da criança, né? Uma das coisas que a gente fala muito aqui no Brasil conscientizar a criança do que está sendo feito por ela. Precisa reservar, disciplina em poupança, de que aquilo tem uma finalidade específica, o tal do objetivo que a gente mencionou alguns minutos atrás na nossa conversa. Isso normalmente, eu, por exemplo, da minha filha, já é meio débito automático, então isso também cria uma disciplina no pai e na filha, e ela acompanha, né? Semestralmente chega lá um informezinho, né? Ô pai, quanto é que tem agora aqui? O que dá para fazer? E eu já deixo claro, falar, esse dinheiro você não vai mexer, né? Ele tá aqui nem tão cedo. Não tão cedo. Se possível, eu desejo que ele nem seja para sua faculdade, né? Porque a faculdade espero tá podendo pagar normalmente, mas é um dinheiro que ela fala hoje, não sei se vai ser isso, mas ela fala que quer ser dentista. Eu falo, legal, esse dinheiro vai ser para montar o seu consultório, né? Para você fazer a sua especialização, vai ser já para um segundo passo da sua carreira. Então é muito importante porque assim ajuda a criança a entender que tem que se planejar. Ela começa a ver aquilo para ela, tem que se planejar, que o tempo contribui a favor, toda vez ela vai, olha, tem um valor maior, tempo a tempo, e o mais importante de tudo, né, é criar esse senso de educação financeira nas crianças. A gente tem a chance de fazer com que a próxima geração seja mais educada financeiramente do que a nossa. Então, a previdência infantil tem todos esses aspectos positivos, além, obviamente, de ajudar a realizar sonhos, né, futuros de educação, de montar um negócio lá na frente, ajudar numa pós-graduação. Tudo isso é possível com a previdência infantil. Eu sou entusiasta de previdência no geral, mas de infantil em especial. Aí, quando é infantil, existe uma idade mínima já para fazer o resgate, o uso desse investimento? Excelente ponto. Isso foi uma melhoria grande que aconteceu de quando eu comecei a trabalhar com previdência privada para hoje, né? Nesses 20 anos. Primeiro, hoje toda criança já nasce com um CPF, né? Na certidão de nascimento já tem um CPF da criança. Então, a previdência já é no nome dessa criança, né? Então, seu filho recém-nascido, saiu da maternidade, você registrou, já tem o CPF. Você já pode abrir a previdência em nome dele, deve, inclusive, abrir em nome e no CPF dele, então já fica no nome dele. Usualmente você coloca uma idade de saída de 18, 21, 24 anos, mas daí por diante, como qualquer outro plano de previdência, né? O meu plano hoje está para 60 anos. Chegou aos 60, eu não quero me aposentar, mudo para 65, mudo para 80 e continuo tendo rentabilidade, posso ou não continuar contribuindo normalmente. A previdência infantil é nessa mesma linha, já está no nome da Vi. Tô falando da minha filha, né? Tá no nome dela. Ela tá com 10 anos hoje. Quando ela fizer 24, não precisou do dinheiro naquele momento, já muda a idade de aposentadoria para 60 e ela já com 24 anos de idade vai ter lá 50 mil, um baita valor de aporte inicial, né? Eu não tive isso
pro meu plano. Várias pessoas não têm. Então é uma outra fonte que pode ser usada para fins clássicos mesmo de previdência também. Ó. Se precisar para educação, qualquer projeto, use. Se não precisar, ou chegou lá na frente, mudou o projeto, etc., pode ser um belo alicerce para a criança, o adulto lá na frente, né? Já ter uma baita reserva para começar seu plano. E olha que curioso, eu li de que tem planos que a gente consegue incluir coberturas de risco, né? Algumas proteções para usar em vida, para usar nesse momento que a gente está fazendo os pagamentos, etc. Como que funciona esses? São benefícios contratados, geralmente? Excelente. Algumas empresas oferecem. Eu diria o seguinte, eu me recordo, né? Eu falo brincando, né? O bom de ficar velho é isso, você tem história, pelo menos, né? Então, eu costumo brincar o seguinte, no passado a gente precisava convencer as pessoas de que era necessário juntar dinheiro para aposentadoria. Hoje, esse é um trabalho que ainda é importante, mas ele é menos necessário. Em que sentido? As pessoas já enxergam que a Previdência Social, as pessoas vivem mais, nasce menos gente, a gente tem dificuldades na Previdência Social, né? Tem mais gente vivendo por mais tempo e menos gente entrando no mercado de trabalho e contribuindo oficialmente para a Previdência Social. Então, saber que a Previdência Social vai ter dificuldades, hoje já é meio claro, não é um problema que as pessoas enxerguem assim, falar, não, olha, a Previdência Social pode não ser suficiente para você. As pessoas já entendem isso. Há 20 anos atrás a gente precisava discutir. Tinha gente que falava, não, eu vou receber 10 salários mínimos. Pra você tem uma ideia, 10 salários mínimos agora, a partir de maio, seria R$13.200. Ninguém vai receber R$13.200 do INSS, o teto já não é desse valor e quase ninguém recebe o teto. Então, legal, esse é um ponto superado. Mas por que eu estou comentando disso tudo, Rogério? Tem um outro lado da Previdência Social, que são os pagamentos de outros benefícios, como pensões, em caso de morte, Sim. E a Previdência Privada já tem isso desde sempre. Eu posso contratar a parte do meu plano de Previdência, uma pensão ao cônjuge, que se eu vier a falecer, minha esposa recebe, uma pensão para meus filhos menores, né, para que eles possam ter uma complementação mensal aí de valores, no caso do meu falecimento e tal. Toda essa parte de pensão já é clássica, já tem desde sempre, eu posso contratar a parte. O que eu acho que foi muito legal dessa tua pergunta é a parte de coberturas em vida. Então a gente tem hoje muitas situações como invalidez, invalidez permanente, invalidez total ou parcial. Pô, eu tô vivo, cara, eu preciso de complementação e eu perdi, se não total, pelo menos parcialmente, a minha capacidade laboral. É importante ter uma complementação. A invalidez no acidente, uma incapacidade temporária, por exemplo. Também. Eu sou dentista, quebrei o braço. Não posso clinicar. Como é que é? Dentista sem o braço, né? Aí eu posso contratar coberturas específicas para diversas finalidades para uso em vida. Isso é uma boa novidade, digamos assim, que o mercado de previdência tem. Então, diária por incapacidade temporária, no caso de um profissional que precisa, né? Não pode trabalhar por algum motivo específico, mas é uma incapacidade temporária. Daqui a um mês você está sem gesso, você está bonitinho, volta a trabalhar. Então temos coberturas para isso. Invalidezes nos seus mais diversos ramos. E algo que evoluiu muito também, que eu acho muito pertinente, positivo, peguei uma doença grave, né? Tô com um câncer, por exemplo. Eu posso contratar uma antecipação especial para essa doença grave, porque eu vou, trato, me curo, inclusive, mas recebi esse valor em vida. Então, esse avanço, essa foi uma evolução que o mercado brasileiro, como um todo, né, e a Porto, obviamente, está seguindo essa mesma trajetória, tem dado de usar cada vez mais coberturas em vida para que as pessoas possam pensar no futuro, mas estarem protegidas no presente também. Que legal, a gente estava falando até de o seguro de vida, quanto mudou e quanto também tem benefícios para usar em vida, que a gente pensava que era só ali para o momento da ausência, né, dela. Mas, e falando em vida, a gente leu uma matéria bem recente que mostra que cada vez mais a expectativa de vida dos brasileiros, das pessoas mundialmente falando, tá cada vez maior, né? E aí o IBGE fala assim, que 25% da população terão 60 anos ou mais em 2060. Muita gente, né? Poxa, 1/4 aí da população. Hoje a maioria dos trabalhadores admite que não está preparado para a hora de parar de trabalhar. Não está preparado para o futuro, não tem um planejamento, né? Contar só com a aposentadoria, apenas pelo INSS, receber só aquela renda, a gente acaba se colocando numa situação de risco para esse futuro, sabendo que a gente tende a viver cada vez mais, né? Excelente ponto, Rogério. E eu vou até vou dar um passo além, vou falar de outro país até também, não só do Brasil. Então assim, tem alguns estudos nessa mesma linha que indicam o seguinte, olha, se você
na vida ativa tinha um salário X, né, uma renda X, quando você vier se aposentar, se você mantiver 70% desse X, você vai ter uma vida parecida com a que você tinha na vida ativa. Então, dá um exemplo qualquer. Eu ganhava 5 mil agora, enquanto sou trabalhador, estou trabalhando, tenho uma renda mensal de 5 mil. Se eu mantiver R$3.500 na minha aposentadoria, tá ok, eu vou manter o mesmo padrão. Por quê? Porque várias despesas diminuem, várias, né? Eu não vou ter mais, meu patrimônio já está constituído, né? Eu não vou mais ficar precisando constituir patrimônio. As minhas despesas com alimentação, transporte, tudo isso diminui muito, porque eu não tenho mais que sair para trabalhar, então não preciso comer fora, não preciso me locomover. As despesas com vestuário tendem a cair também. Então tem várias despesas. Educação dos filhos. Os filhos já tendem a estar educados, né? Eu já não tenho mais que educar uma criança, né? Meus filhos já são adultos. Então todas essas despesas diminuem. No entanto, tem uma que é desejável que aumente e tem outra que certamente aumentará. Qual que é a que aumentará? Despesa com saúde. Não tem jeito, né? A gente passa a ter mais necessidades de cuidados médicos, nossos planos de saúde ficam mais caros, mas isso é positivo, isso faz com que a gente viva mais, é um dos motivos pelo qual a expectativa de vida subiu, tem a ver com a tecnologia como um todo, em especial a tecnologia aplicada à medicina, né? Então essa é uma despesa que sobe, não tem jeito, a cada ano que passa eu pago mais caro no plano de saúde, eu tendo a usar mais tratamentos, mais medicamentos para ter uma qualidade de vida melhor. E a que eu falei que era desejável que subisse são as despesas com lazer, né? Pô, eu vou ter mais tempo, então eu vou poder ir no cinema com a minha esposa, eu vou poder viajar. Mesmo que sejam viagens próximas aqui, mas eu vou poder viajar com mais frequência. Então, esse estudo dos 70% da renda baseia-se nisso. E por que eu trouxe esse assunto? Justamente pelo que você comentou. Eu vou receber R$3.500, por exemplo, do INSS. E aí eu falei que ia falar de outro país. Nesse momento agora, a gente está vendo a França ter manifestações porque está se aumentando a idade de aposentadoria e o tempo de contribuição, né? A França está projetando sair de uma idade de aposentadoria de 62 e ir para 64 a partir de 2030 e o tempo de contribuição subir de 42 para 43 anos. Então nós estamos falando que um francês para se aposentar integralmente vai ter que ter pelo menos 64 anos de idade e contribuído por pelo menos 43 anos. Vai ter que ter iniciado na Previdência Social francesa já com 21 anos de idade para poder ter esse tempo todo de acumulação e essa idade. O que eu quero dizer com isso? Com essa maior longevidade das pessoas, com uma menor taxa de natalidade. A gente tem visto no mundo, né, que cada vez nasce menos criança no mundo, não é um fenômeno brasileiro apenas. Isso tudo faz com que, naturalmente, você vai ter a necessidade de mais reformas na Previdência Social, no Brasil e no mundo, como é o caso da França. Por quê? Antes, as pessoas viviam até os 70, hoje elas vivem até os 75, vão viver até os 80, então já são 10 anos a mais para receber dinheiro. Né? Na outra ponta, se nasce menos gente, tem menos trabalhador entrando no sistema previdenciário. Então, tem menos gente para pagar e mais gente para receber por mais tempo. Essa conta faz com que eu tenha que fazer reformas. E reformas de previdência, elas nunca são muito benquistas, né? Por quê? Porque elas implicam em aumentar a idade de saída, aumentar tempo de contribuição, diminuir benefício, né? A partir de agora. Então, meio que para a conta minimamente fechar, passa por isso tudo. Portanto, ficar dependente do INSS, sabendo que tem essa tendência de revisão e sempre uma revisão que torna mais difícil o acesso ao benefício, naturalmente, para ter dinheiro para pagar todo mundo, é um risco muito grande que a gente se colocaria não pensando num planejamento paralelo via previdência privada, outros investimentos também, mas em especial previdência privada. Então, sim, ficar dependendo apenas do INSS se colocar em risco. Se colocar em risco, né? E pensando numa melhor idade, com mais conforto, tudo que a gente viu aqui hoje já dá, para quem não tem previdência, dá um start de, poxa, tô no caminho certo, qual o passo que eu posso dar? Para fechar, Ed, eu quero passar aqui a palavra para você antes de agradecer. Você viu que o papo rendeu e voou. Para quem quer saber mais sobre previdência, quer fazer uma contratação, quer fazer, não sei, uma simulação, qual é o passo que pode dar para fazer essa contratação? O corretor de seguros vende previdência? Sem dúvida.
vende, previdência aí, ó. Sem dúvida. É isso que eu ia Previdência falar. privada, para infantil tá aí disponível também. Procure o seu corretor. Seu corretor, site da Porto também, pessoal, tem bastante informação super completa, te dá os direcionamentos de como você segue, como que você dá o primeiro passo. E teve dúvida, a internet tá aí à disposição, né? Com muita informação de fácil acesso pra gente conhecer mais. Perfeito. O que não pode é ficar parado, esperando o tempo passar, voar, né? E quando vê, já chegou uma idade, os filhos já cresceram. E aí, o que a gente fez? Qual o planejamento que a gente teve? Então tem que acelerar, porque o mundo tá tudo rápido demais, né, Ed? Sem dúvida. E obrigado, então, pela participação e pelo papo hoje. Eu contribuo, mas eu conheci muito mais hoje do quão importante é até disseminar isso com quem tá com a gente, com a nossa família, que não dá tanta importância para isso, né? Porque não conhece, às vezes, a falta de conhecimento faz que a gente fique sem essa informação. Mas tenho certeza que quem tá assistindo e ouvindo aqui teve muita clareza aqui, muita informação valiosa para o dia a dia. Tá. Bem, assim, agradeço a oportunidade de ter falado aqui. Eu costumo brincar e falar o seguinte, ó, o melhor momento de começar é o quanto antes. Se você não tem, o melhor momento é agora. Então, procure se informar, fale com o seu corretor de seguros, entre no site da Porto, se informe a respeito, vai entender como é que funciona o melhor produto para você, o seu teste do seu perfil de investimento, etc. Você consegue fazer isso tudo e a Porto te ajuda nesse processo todo, né? O seu corretor, por meio da Porto, te ajuda nisso tudo. Eu costumo brincar que o mais importante é começar. Tem que começar. Por isso que eu falei que eu sou entusiasta da Previdência Infantil, porque é o melhor dos mundos, né? Você já começa enquanto é criança. Mas eu costumava brincar quando o pessoal falava assim, eu quero fazer uma faculdade, né? Mas eu já tenho 30 anos. Eu falei, cara, comece. Por quê? Porque quando chegar aos seus 34, você vai ter acabado. Se não, quando você chegar aos 34, você vai continuar sem ser formado, né? E vai ter 34 anos do mesmo jeito. Então faça, né? Inicie. Nunca é tarde demais para começar algo, né? É isso aí. Que legal, Ed. Obrigado, então, pela presença. E você que está aí do outro lado, obrigado aqui pela audiência de hoje. Espero que você tenha gostado desse encontro e fique ligado que a gente logo mais está aí disponível nas plataformas do Spotify, YouTube, Google Podcast, com mais conteúdo para você aí do outro lado. Eu deixo meu grande abraço e espero você no próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.